Olá, estamos aqui para mais um encontro com vocês do Irmão Átmos. Vamos compartilhar aqui a nossa página para fazermos a leitura e a prece, tá bom? Estamos compartilhando uma página do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. É a lição 33, acalma-te. A Deus tudo é possível. Jesus, em Mateus 19, 26. Seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. A terra que te sustenta o lar é uma faixa de forças tranquilas. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atendamos a obra divina, em nosso próprio favor. Se te exasperas, não lhes assimiles o plano. Se te afeiçoas à gritaria, não lhe percebes a voz. Conserva-te, pois, confiante, embora o preço do sacrifício. De certo encontrarás, ainda hoje, corações envenenados que destilam irritação e desgosto, medo e fel. Ainda mesmo que te firam e apedrejem, aquieta-te e abençoa-os com a tua paz. Os desesperados tornarão à harmonia. Os doentes voltarão à saúde. Os loucos serão curados. Os ingratos despertarão. É da lei do Senhor que a luz domine a treva, sem ruído, sem violência. Recorda-te que toda dor, como toda nuvem, forma-se, ensombra-se e passa. Se outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, acalma-te e espera. Não ouvides a palavra do Mestre quando nos afirmou que a Deus tudo é possível. E garantindo o teu próprio descanso, refugia-te em Deus. Dessa forma, vamos elevar os nossos pensamentos, sentir a presença de Deus em nossos corações e agradecer por esse momento, Senhor. Nos proteja, nos envolva em muita energia positiva, a fim de que esse trabalho irradie amor, irradie alegria, irradie esperança para todos que atingirem. Que nós estejamos aqui como instrumentos do teu amor. E que Jesus, nosso mestre e amigo, possa nos envolver, nos proteger e também nos apoiar nesse momento. E assim, em seu nome, mestre, em nome de Deus, iniciamos a nossa atividade deste momento. Que assim seja. Então, vamos iniciar compartilhando aqui o nosso trabalho. Então, o nosso trabalho de hoje tem o tema É Preciso Ter Esperança. Eu sou Bernadette Bento, sou do Grupo Espírita Luz e Caridade, aqui da cidade de Maricá, no Rio de Janeiro. Então, nós vamos dar início falando um pouco sobre esse momento delicado que nós estamos vivendo. Um momento que para muitos é um momento de luto, né? De dor. Isso. É um momento de dor, de luto, que muitas pessoas estão passando. E aqueles privilegiados que não tiveram, né, perdas de pessoas queridas e nem nenhum abalo mais forte na sua saúde, realmente
estão precisando acordar para dar a mão e o ombro, né, para todos que estão passando pela dificuldade. Mas por que tudo isso, né? Então a gente vê lá no Livro dos Espíritos, na questão 783, a gente percebe, conforme os Espíritos respondem, que o progresso da humanidade, né, se faz de uma forma regular e lenta, e que resulta da força das coisas. Mas quando um povo não avança rápido o suficiente, a providência provoca, né? E provoca de tempos em tempos um abalo físico ou moral que acaba empurrando essa transformação. Então, nós viemos aí de uma etapa de grande progresso científico, né, no século XIX, 19, podemos dizer que, na verdade, viemos de um processo de despertamento da liberdade, depois, no século XX, um momento de muito avanço tecnológico, científico, do pensamento humano, da intelectualidade mesmo, né? E no século XXI estamos aí enfrentando alguns processos de comoção, né, planetária, né? Momentos que todo mundo para e se sente comovido pela dor, pelo sofrimento, e que sempre existiu, mas aqui e ali, né? E com essa pandemia nós vemos essa comoção tomar conta de todo o planeta, né? A pandemia tem se espalhado assim, cada hora é um canto que está mais atingido, mas todo mundo muito preocupado, todo mundo passando por dificuldades, né? Então, esse progresso físico e moral, ele é alavancado por Deus quando coloca essas dificuldades que nos provoca a nossa inteligência e nos coloca em xeque em relação ao que fazemos nesses momentos. Se a gente se acomoda, se a gente se esconde, né? Se a gente ajuda, se a gente se expõe para ajudar o nosso semelhante, se a gente se preocupa ou não. Então, todos nós estamos assim passando por um momento de avaliação, né? Então, essas grandes comoções, elas provocam essas mudanças, tanto de comportamento coletivo quanto individuais, né? Bom, Jesus, ele vem à Terra há 2000 anos e a gente sabe, há 2000 anos, conforme ele nos diz, e vários outros já tinham dito antes dele, em outros povos e outras culturas, de que a vida não está restrita somente à manifestação física, né? Que existe vida além da matéria. Mas nós não ouvimos essas coisas, né? E não levamos muito em consideração. Então, a gente percebe que temos essa esperança, que temos essa ideia, mas não queremos nem falar disso, né? Não, isso não está na nossa pauta. E quando aconteceu a pandemia, que milhares, né, milhões de pessoas estão aí sofrendo e desencarnando, ao mesmo tempo, né, a gente para pensar mais na morte, para refletir mais sobre os ensinamentos do Cristo, sobre essa vida que vai além da vida material. Então, isso também é um outro objetivo divino para essas grandes comoções, né, esses flagelos que acontecem. Precisamos pensar nisso, precisamos nos conscientizar de nossa condição espiritual, né? Bom, e a questão aí do espiritismo, há 150, 160 anos, nós temos aí a presença do Consolador prometido entre nós. Jesus prometeu um Consolador que explicaria melhor as coisas que ele não podia explicar naquela época. Então, vem o Espiritismo num misto de ciência, filosofia, com um enfoque religioso muito forte, né?
porque vemos em Jesus o nosso mestre e nosso guia, então nós recebemos essa revelação para dar mais um impulso em nossas reflexões e nossa conscientização sobre sermos espíritos imortais, né? Mas está devagar, né? Estava bem mais devagar antes da pandemia. Com a pandemia, parece que o espiritismo ganhou um ânimo novo, se espalhou de uma forma muito interessante, embora a gente não esteja presencialmente, mas ele está aí nas redes sociais, né? Nos canais de internet que promovendo muito trabalho e levando essa mensagem a muito mais pessoas do que quando a gente estava restrito a 4 paredes do centro espírita. Então, descobrimos novas ferramentas de comunicação que vão alavancar ainda mais a divulgação do espiritismo. Então, vemos aí que Jesus nos ensinou sobre a vida futura, o espiritismo vem nos reforçar e nos relembrar todos os ensinamentos de Jesus, mas a pandemia vem impulsionar a comunicação espírita de forma que esses conceitos hoje estão sendo muito mais debatidos, né? Então, é uma providência divina que a gente está recebendo toda essa problemática que está nos empurrando, nos levando a um progresso meio que forçado, né? Bom, Emmanuel, no livro O Consolador, ele fala que a esperança, que é o tema da nossa conversa, eu só estava falando um pouquinho do escopo da situação que nós estamos vivendo, né? E Emmanuel vem trazendo um conceito de esperança que eu achei muito assim, poético, que a esperança é a luz do luar numa noite escura. Então, quando nós passamos por um problema, por uma dor, por uma dificuldade, é como se estivéssemos no escuro, né? Numa noite bem escura, que não tem sol aquele momento, né? Mas tem a lua. Deus pôs lá a lua brilhando para iluminar o caminho da noite. Então, a esperança é a luz do luar de nossos caminhos, né? Mas a gente reflete um pouco além do que Emmanuel está dizendo, que existem momentos que nem aparece a lua, né? Existem momentos que a lua nova, que é aquela lua bem fininha, que não ilumina muito o céu. Mas, ainda assim, nesses momentos, ali estão as estrelas brilhando. Então, nós nunca estamos sozinhos. Isso nos faz refletir. Por isso que eu achei tão romântica essa metáfora que o Emmanuel traz para nós no livro Consolador sobre esperança, né? A luz da lua na escuridão. E tem as noites mais escuras que nós teremos, então, o recurso das estrelas, né? E se nós formos além, a gente pode perceber que todos nós podemos ser estrelas no caminho daqueles que estão passando por uma noite, né? Que aí está simbolizando um momento de dor, um momento de sofrimento. Sejamos estrelas para aqueles, né, que estão sofrendo nesse momento. Então, está aí o convite a nós refletirmos sobre a luz da esperança. Bom, Alcione, no livro Renúncia, de Emmanuel, ela diz que viver sem esperança é o maior de todos os males. Então, quando nós passamos por dificuldade, mas temos a certeza de uma vida futura, temos a certeza de que somos espíritos imortais, de que tudo vai se resolver, de que tudo passa, de que Deus provê, né? Nós temos uma força interior para suportar. Mas a pessoa que não tem essa esperança, né?
ela, além do problema em si, ela fica muito mais perdida, né? Então, ela diz que a esperança é uma força divina que nos permite seguir adiante quando a vida nos apresenta dificuldades. Então, essa força interior, essa certeza, essa fé, é uma força divina que nos causa um sentimento de perseverança, de força, né? Onde nós temos a certeza de que isso vai passar. Então, aí está a definição de Alcione, né? Alcione, como as pessoas falam, né? E a esperança, ela nos dá motivos para que a gente continue, porque a dor muitas vezes nos paralisa, né? Parece que o mundo caiu, que o chão sumiu de nossos pés e a gente precisa cultivar motivos para continuar a viver. A gente precisa encontrar esses motivos, né? Então, uma das formas de nós encontrarmos esses motivos é percebendo a força de Deus em nós, que nos ajuda a encontrar esses motivos. Quando a gente busca Deus do lado de fora de nós, geralmente a gente não encontra, né? Tem a dor, então, ela vai nos levar a um profundo recolhimento e lá no íntimo de nós encontramos Deus. É esse momento, é nesse momento que a esperança nasce. Então, nós precisamos ajudar a quem sofre a realizar essa introspecção, a fazer esse mergulho em si mesmo, né? E contornar, como a água faz, né, no leito dos rios. Ela não enfrenta a pedra enorme que está no seu caminho, ela simplesmente encontra um outro caminho e continua a seguir a sua rota, né? Então é assim que nós precisamos encarar a nossa dificuldade, como essa rocha que gostaria que a gente parasse, mas a gente vê uma saída pelo lado e vai encontrando outros caminhos. Então, quando a gente tem a esperança, a gente consegue construir esse novo caminho. Não que a gente deixe para trás a dor, porque a dor muitas vezes continua conosco, mas nós vamos encontrar outros caminhos, outras formas de continuar vivendo, porque a gente tem motivos para isso, né? E um motivo maior é a certeza de que Deus sabe o que está fazendo, né? Então, quando a gente se estaciona, a gente fica estagnado, né? É como se um leito de rio parasse. Aquele vai acumulando água, uma hora explode, né? E causa muito mais estrago. Então, a gente precisa falar sobre o nosso problema, a gente precisa encontrar alguém que nos ouça, a gente precisa ouvir quem está precisando desabafar, e esses caminhos vão se fazendo contornar essas pedras tão profundas e tão sólidas que às vezes a vida coloca nos nossos caminhos, né? Então, a certeza que Deus sabe de todas as coisas é a página que nós abrimos hoje, que tem tudo a ver com o nosso tema. Jesus falou, Deus sabe de todas as coisas, né? Temos que ter essa esperança. Bom, a felicidade, a gente aprende, né, no Evangelho, que a felicidade ela não é desse mundo, né? Então, quando a gente aprende isso, lá na questão 920 do Livro dos Espíritos, fala o seguinte: a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Deles, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, a gente pode simplesmente ser feliz, né, aqui na Terra, porque depende de nós a suavização dos nossos males. Então, a felicidade no ser deste mundo é só um ensinamento que nos leva a refletir sobre a felicidade e a infelicidade relativa, né?
Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, na lição 5, fala o seguinte: sentiremos nós todos a intraduzível felicidade que se derrama da felicidade que venhamos a propiciar aos outros, conquistando, por fim, a alegria sublime que foge ao alarde dos homens para dilatar-se no silêncio de Deus. Então, nós vamos percebendo aqui que nós estamos sempre buscando a felicidade no mundo externo, nas coisas materiais, naquilo que causam a nós distração, né? Que causam a nós, nos causam alguma, como se diz, no sentimento de alegria, né? Nós estamos sempre procurando uma felicidade nessas coisas externas. Quando Emmanuel nos fala que a verdade é que nós precisamos encontrar a felicidade que foge ao alarde dos homens e que se dilata no silêncio de Deus. Como é que isso acontece, né? Segundo os espíritos, é naquele momento que eu me comunico com Deus através da minha consciência. Se eu estou com a minha consciência tranquila, se eu estou fazendo aquilo que eu tenho que fazer, né? Se eu me conheço e sei dos meus deveres e cumpro com eles, nesse momento que eu deito a minha cabeça no travesseiro e falo: obrigado, Senhor, hoje o dia foi ótimo, fiz tudo que eu deveria ter feito, né? Eu posso dizer que esse é um momento de felicidade relativa aqui na Terra. Então, quando Jesus diz que não existe felicidade neste mundo, é porque o nosso mundo é um mundo de provas e de expiações, né? Então, a vida foi dada para nós para que nós tenhamos dificuldades mesmo, porque uma prova nunca é molezinha, né? A prova é aquele momento que eu vou avaliar se o que eu aprendi realmente está internalizado ou não. Então, dá aquele receio, aquele medo, é sempre um desafio, né? É sempre uma possibilidade de eu falhar. Então, isso é inquietação, né? Que eles chamam de vicissitudes da vida, né? E as expiações, que são aqueles momentos mais difíceis ainda, que são de reparação dos erros cometidos no passado. Então, as nossas vidas não são férias, né? Nossas encarnações são momentos de provas ou de expiação. Então, a gente pode suavizar tudo isso, praticando bem, estando de acordo com as leis divinas, dentro de um equilíbrio, dentro das nossas possibilidades, né? A gente ainda não alcança uma felicidade suprema, porque nós ainda somos espíritos muito imperfeitos. E os espíritos imperfeitos têm uma limitação para ser feliz, né? A gente tem uma limitação para acertar nas nossas provas. A gente erra muito ainda. E o erro gera, né, o desequilíbrio com a consciência, o erro gera aquele desconforto emocional que vai nos deixar e trazer momentos infelizes, né? Então, é muito mais fácil, né, a gente ter esses momentos de dúvida, de medo, de inquietação, do que os momentos realmente felizes. Os momentos felizes são aqueles que nós conseguimos praticar as leis do amor, da justiça e da caridade. Então, se a gente consegue cada vez mais acertar o passo, estamos investindo numa felicidade futura e já vivenciando uma relativa felicidade hoje. Então, o conhecimento espírita, o conhecimento dessas afirmativas de Jesus e desse desdobramento que o Espiritismo nos dá a respeito dessas afirmativas que Jesus nos trouxe, vai dando para nós, vai nos proporcionando uma esperança. Seremos felizes? Sim, já
conseguimos perceber, né, a chegada dessa felicidade, porque a gente já sente em alguns momentos esse coração mais sereno, mais tranquilo, né? E que a gente possa perceber que os momentos de explosão de alegria e de muita euforia nem sempre são momentos felizes. Às vezes são momentos que ali está, às vezes até a gente está distante da lei divina. Então, é a felicidade real, né? A desgraça real, como está lá no Evangelho, aquele momento que eu penso que está tudo ok, mas eu estou fazendo um monte de coisinhas, burlando as leis de Deus, mas está tudo bem, eu estou feliz da vida ali, eu estou plantando uma infelicidade para o futuro, né? Então, não estamos aqui dizendo que ser feliz é impossível, não é isso. Mas que estejamos conscientes de que uma felicidade real é a nossa vida estar em paz, o nosso íntimo estar em paz, eu não estar brigando com ninguém, eu não estar na defensiva o tempo todo, eu não estar o tempo inteiro disputando. Eu sou feliz porque eu vejo todos irmãos, eu sou feliz porque eu consigo já estender minha mão para quem precisa, eu consigo perdoar aquele que me ofende. Olha só, os conceitos de felicidade para nós ainda são muito relativos, né? A gente não vê a felicidade desta forma que Jesus vem nos ensinar. Por quê? Porque somos ainda espíritos imperfeitos, numa escala de progressão que chegaremos a espíritos bons, a espíritos puros, né? Mas que nesse momento somos imperfeitos. Mas não podemos simplesmente nos acomodar na imperfeição. Nós precisamos, antes de mais nada, nos reconhecer imperfeitos, né? E trabalhar para diminuir essas imperfeições até a gente adquirir essa consciência espiritual um pouco mais amadurecida, né? Que nos falta hoje, né? Bom, deixa eu passar aqui adiante. Aquele que se acha bem compenetrado no seu destino futuro não vê a vida corporal mais do que uma estação temporária. Olha só, aí está um comentário à questão 921 do Livro dos Espíritos. Então, nós precisamos entender, né, que a verdadeira vida, a vida plena, né, é a vida espiritual. Isso ainda está difícil para a gente aceitar. A gente já lê sobre isso, já conversa sobre isso, mas a gente ainda acha que essa vida aqui, né, é a principal. Então, a gente dá toda a nossa energia, gasta toda a nossa energia nesta vida aqui, né? Tudo bem, é o nosso momento de evolução, mas a gente tem que ler essas coisas e refletir sobre ela. A vida verdadeira, ela passa nós vamos ter várias passagens pela Terra, como se fossem uma viagem, né? Como se fossem estações que nós vamos parando e tendo experiências ali. Então, de vez em quando, a gente sai do trem e conhece uma nova realidade, tem ali uma experiência, volta para o trem, vai para uma outra estação, novamente a gente sai e assim sucessivamente. Então, quando a gente consegue ver que a vida material é uma vida temporária, né? Os motivos de desespero e de dor, eles vão ficar mais a menos, né? A gente vai ter mais certeza de que na próxima estação, provavelmente, né, eu não vou ter mais essa experiência que eu estou passando hoje. Tem algum motivo para eu estar passando por isso hoje. Eu provavelmente aprontei alguma coisa na estação anterior e nessa eu estou aqui resgatando. E eu estou passando por uma prova, porque eu aprendi algumas lições sobre meu caráter, sobre minhas virtudes, e estou aqui passando por um teste para provocar, né, reações em mim, para eu me testar, eu e meus guias espirituais. Então, eu tenho que começar a pensar dessa maneira.
encarar as dificuldades como os nossos desafios, como se fosse uma escola mesmo, que a gente tem a nossa prova, tem o trabalho de grupo, tem lá os desafios para serem superados. Então, essa é uma questão muito interessante também, que alimenta esse sentimento de esperança, né? Quando a gente tem a certeza de que a vida ela é temporária, não que ela não seja importante, ela é extremamente importante. O momento presente é o mais importante de todos, porque é nele que eu estou na prova, é nele que eu estou me testando. Então, ele é extremamente importante. Mas, quando falamos da reencarnação, a gente não tira a importância de cada vida que a gente tem. Não tira. Mas, quando acontece qualquer dificuldade, a gente vai parar para pensar, peraí, isso não é definitivo, né? Isso não é para sempre, eu estou passando isso temporariamente, daqui a pouco isso vai passar. O destino continua, né? O meu percurso continua. Isso aqui é só um momento que eu estou passando. Então, é essa mentalidade, essa concepção, esse paradigma que a gente assume para a nossa vida vai alimentar esse sentimento de esperança. Bom, aí a gente vai pegar pesado quando pergunta como dar esperança ou sentir esperança quando a gente perde um ente querido, né? Ou alguém perde um ente querido e a gente quer dar uma mensagem de esperança, um apoio, né? Não é hora da gente sair falando de conceitos espíritas. No momento de dor, a gente vai dar o ombro, acolher, dar carinho, né? Aquecer o coração do outro e orar, né? E pedir a Deus para dar força, né? Porque a dor é necessária. Não adianta dizer, eu sou espírita, eu não sinto dor. Sente dor, sim. Tem que sentir. Se você não sente dor, por favor, procura um psicólogo, porque tem alguma coisa errada. Porque a ausência de sentimento, ela é um sintoma de alguma agravante aí psiquiátrico até, né? Então, nós precisamos sentir cada momento, viver intensamente os momentos que a gente tem para viver, né? Então, vai doer, sim. E não engole o choro, não engole não, que é pior. Na hora de chorar, tem que chorar, né? Não é para esconder por baixo do tapete os nossos sentimentos. Precisamos falar dos nossos sentimentos, reconhecer os sentimentos, saber processar esses sentimentos, até que eles vão se diminuindo e se equilibrando e se modificando, não é? Mas, claro, que nós espíritas precisamos estudar sobre a vida futura. Isso nos leva a essa certeza. O espiritismo tem essa característica muito importante, né? Que é de ser o consolador, né? Mas ele não é aquele consolador, como se diz, que vem de ilusão, né? Não, ele é um consolador maduro, né? A pessoa morreu, a pessoa não está mais aqui. Eu não tenho mais a companhia física dessa pessoa. Era uma pessoa que me constituía como ser humano, que fazia parte ativa da minha vida, não é? Então, vai doer a ausência, vai doer. A saudade vai doer, né? Mas é um consolo maduro. Por que nós estamos falando que é maduro? Porque você vai ter a certeza de que, olha, quem morreu foi o corpo. Ela está viva em outro lugar. E um dia nós vamos reencontrar com ela. Não é agora. Agora a gente precisa passar pela dor, pela solidão, pela ausência, com a certeza de que iremos encontrar a pessoa mais tarde. Então, esse consolo é maduro. Ele não vem de ilusão, né? Então,
No comentário à questão 936 do Livro dos Espíritos, fala lá, pelas provas patentes que ministra da vida futura, da presença em torno de nós daqueles a quem amamos, da continuidade das afeições, da solicitude que nos dispensavam, pelas relações que nos faculta manter com eles, a doutrina espírita nos oferece suprema consolação, por ocasião de uma das mais legítimas dores. Olha aí, a dor é legítima, né? Com o Espiritismo, não mais a solidão, não mais o abandono. O homem, por muito isolado que esteja, tem sempre perto de si amigos com quem pode comunicar-se. Então, esse é o consolo que nós podemos sentir e oferecer àqueles que estão sofrendo o luto nesse momento. A sua dor é legítima, mas tenha certeza da vida futura, creia em Deus, tenha certeza da pessoa estar presente na sua vida espiritual, né? Que as afeições, os amores continuam, que existe até a possibilidade dessa pessoa fazer parte ativa da sua casa, do aspecto espiritual do seu lar. Nem sempre isso é possível, mas existe essa possibilidade. Existe a possibilidade da gente dormindo, se desdobrar e encontrar com essa pessoa. Existe essa possibilidade. Então, todas essas questões vão ser analisadas e vão amenizando, vão dando um consolo, né, possível para essa dor que é legítima e é muito grande, né? Então, a certeza de que temos espíritos amigos ao nosso lado faz com que a gente perceba que nós não somos sozinhos no momento, mesmo que a gente esteja fisicamente sozinho, né? E que nós temos os nossos guias espirituais, que nós podemos até nos comunicar com eles, né? Se não somos médios, mas pela prece, pela intuição, todos somos médios, né? Ostensivos, uns mais do que outros, mas médium todos somos. Então, essa comunicabilidade ela é possível pelo desdobramento através do sono, pela prece sentida, pelo carinho que a gente sente, a percepção da presença de alguém perto de nós. Então, tudo isso é um consolo maduro que o Espiritismo nos oferece, né? Bom, outra causa de dor são as uniões antipáticas, as decepções, a ingratidão, né? Também são um grande motivo de infelicidade no mundo que a gente vive, né? E é uma realidade. Todos nós passamos por um ou outro momento por essas situações, né? E só o Espiritismo pode explicar essas questões pela pluralidade das existências. Às vezes essas antipatias estão dentro da nossa casa, né? São nossos filhos, são nossos esposos, são nossos irmãos. E nós sabemos que estamos unidos pelos laços da família material para conquistar a nossa família espiritual. Temos a família espiritual, que são aqueles espíritos com quem nós já temos uma afinidade, né? Uma aproximação, e outros que a gente não tem afinidade, que temos rejeição. Mas Deus quer que a gente esteja sempre cultivando novos membros para a nossa família espiritual. Então, a gente nasce na mesma casa, na mesma família ali física, para que esses laços se estreitem, sejam criados, laços de afeto, que às vezes não vão se consolidar numa vida, precisam de várias vidas para realmente esse laço se consolidar, né? As decepções muitas vezes são causadas por aqueles a quem a gente já decepcionou, né? E a ingratidão, a mesma coisa, pessoas que a gente já causou mal e que não conseguem aceitar o nosso amor, né? E que ainda não acreditam na verdade do nosso amor. Nós vamos ter que
encarnar várias vezes com essa pessoa até conquistar o coração e a confiança nessa pessoa, né? Então, esses laços, essas questões de convivência social nos causam muito sofrimento. Muitas pessoas sofrem demais por essas coisas. E o Espiritismo tem muita explicação, tem muita esperança para oferecer às pessoas sobre essas questões, né? E temos aí os flagelos destruidores também, que nos causam comoção, nos causam dor, né? Nós, às vezes, vemos, como estamos vendo essa foto aí, dessa tragédia que aconteceu em Petrópolis, né? E que para nós, às vezes, está lá na televisão, está distante, para outros não, estavam ali naquela casa, né? Então, esse flagelo destruidor, ele atinge uma grande massa de pessoas, né? Pela repercussão e pelas pessoas que passam ali diretamente por esse problema, né? Então, a gente vai percebendo que, segundo o Livro dos Espíritos, a questão 740, que os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência, sua resignação ante a vontade de Deus, e que lhes oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse, de amor ao próximo, se não domina o egoísmo. Então, quando a gente vê um flagelo desse, todos nós estamos em prova. Todos nós, né? Porque se nós não sentimos nada, se aquilo não nos abala, se a gente fala, não é comigo, nós estamos tendo um resultado. Se aquilo já não me comove, mas me deixa no sofá triste, é um outro resultado. Se me comove a ponto de eu organizar uma campanha de recolhimento, né, de alimento, ou de agasalho, ou de utensílio para enviar, e eu saio da minha zona, do meu sofá, né, e vou fazer alguma coisa, é um outro resultado, né? Se eu saio do meu conforto e vou para lá e me entrego dia e noite fazendo quentinha, cavando, ajudando os bombeiros, é um outro resultado. Então, todos nós estamos sendo avaliados nesse momento, sobre o que sentimos, sobre o que nos comove, sobre o que nos afeta, né? Então, os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar sua inteligência, demonstrar paciência, resignação. Isso é para quem está lá, né? E oferece ensejo de manifestar sentimento de abnegação, para quem não, para nós, de desinteresse, de amor ao próximo, né? Isso tudo é ensejo para quem está mais distante. Então, cada um vai demonstrar para Deus, não é para mim nem para o outro, um não tem que julgar o outro, é entre nós e Deus, né? Cada um de nós vai passar por essa avaliação no momento desses desastres que eram para nos comover. Se não está nos comovendo, é porque o egoísmo ainda nos domina. Esses mesmos males, entretanto, ele mesmo nos agrava pela sua negligência. Não tem o homem encontrado na ciência meios de aperfeiçoamento da agricultura, das condições higiênicas, meios de atenuar muitos desastres? São provas para quem está na administração pública. Não é? Porque muitos males, aí não é só quem está na administração pública, são provas para aquele que não toma vacina na pandemia, para aquele que não usa máscara, para aquele que acha que é tudo mentira, que é tudo besteira. O homem encontra na ciência meios de aperfeiçoamento e de atenuar desastres.
Então, nem tudo é flagelo destruidor causado pela natureza, né? Muitos desses desastres, não vou nem aqui citar esse, porque está muito na cara que é desleixo, né, das autoridades sobre as condições de habitação do nosso país. Não precisa a gente aprofundar muito nessa questão, mas as condições de habitação das nossas políticas públicas de habitação do nosso país não existem, né? Então, as pessoas fazem suas casas nos morros, nos locais que não tem dono, que não é de ninguém, né? E aí acontecem esses desastres. Natureza. Nem sempre, né? Nem sempre, né? Muitas vezes nós agravamos os desastres naturais pela nossa negligência. Então, cada um aí analise a sua forma de combater, né? De diminuir, respeitando os avanços da ciência, da agricultura, das condições higiênicas e sanitárias, né? Para que possamos amenizar o que para nós é tudo culpa de Deus, né? Então vamos pensar um pouco, né? Sobre nossa responsabilidade, né? Então, quando a gente pensa nos flagelos a partir dessa abordagem, né? Onde nós estamos sendo testados, a gente também tem um pouco mais de esperança. Deus não está nos abandonando, Deus está nos testando, né? E para grandes mudanças, precisa de grandes comoções. E estamos chegando em tempos de grandes mudanças morais no nosso planeta, necessárias. E as comoções precisam, os desastres precisam comover os espíritos aqui, para que a gente tome outras atitudes em relação à própria responsabilidade que temos com o planeta, e com a nossa vida, e com a vida dos nossos semelhantes, né? Uma outra questão que está muito presente, um sofrimento muito presente nos dias atuais, são os desgostos pela vida que levam ao suicídio, né? Então, a gente vê lá na questão 943 do Livro dos Espíritos, de onde nasce o desgosto da vida, que sem motivo plausíveis se apodera de certos indivíduos. Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Então, a gente precisa ver, nós não estamos aqui nos referindo, gente, a doenças psiquiátricas, não, tá? Porque muitas vezes a nossa inquietação moral é tamanha que a gente nasce com desequilíbrios e desajustes no próprio cérebro, né? Físico, de forma que, às vezes, a gente tem depressões causadas pelo mau funcionamento do nosso cérebro, que a gente precisa medicar, a gente precisa procurar ajuda médica, né? Nós estamos aqui falando do desgosto mesmo, das pessoas que não acreditam na alegria de viver, né? Que acham que não vale a pena viver, né? Então, essa pessoa não encontrou ainda fé, não encontrou um trabalho que ela se sinta útil, que ela tenha encontrado suas aptidões naturais, porque todos nós temos, né? E que não tem nada que dê prazer a essa pessoa. Então, ela precisa dar uma parada e procurar esse prazer, né? Mudar a sua vida, né? Procurar aquilo que ela faz. Às vezes, a gente tem tanta vontade de fazer coisas que nos deem dinheiro, e esquece do que nós somos
como pessoa humana, né? Esquecemos quais são as nossas aptidões. A gente não lembra. A gente nem pesquisa. A gente quer ganhar dinheiro e faz qualquer coisa para isso. E isso nos dá um vazio existencial, porque nós não estamos alimentando a nossa vida com um fim útil. Porque quando a gente faz aquilo que gosta, aquilo que a gente tem aptidão para fazer, o dinheiro é o de menos. A pessoa sente satisfação no próprio trabalho. Claro que o dinheiro é importante, né? Mas ela não vai ficar naquele desespero, né? Em fazer coisas que ela passa por cima de si mesma, né? Sacrifícios enormes e que aumentam esse desgosto pela vida. Então, falta a nós nos conhecer, nos conhecermos, sabermos o que a gente tem de aptidão, o que a gente tem, veio o nosso papel, nosso propósito. Né? Precisamos dessa descoberta e precisamos conversar sobre isso com as pessoas que a gente vê perdidinhas do nosso lado. Qual é o propósito da nossa vida? Né? O Espiritismo nos dá esse propósito. Né? O Espiritismo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, item 14, fala o seguinte: a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e contra o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo de maneira porque o Espiritismo faz que ele os considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos a razão, os quais, se não fora isso, conturbariam. Então, como que o Espiritismo pode dar esperança para a gente? Nos dando razão para viver, nos dando propósito para a vida. E essa força vai nos dar calma e resignação. Calma para pensar, para olhar em volta, para ver a melhor saída, para ver o melhor caminho. Não é? Então, coragem para suportar, calma para nos direcionar. E aí a gente foge do desequilíbrio. O desequilíbrio emocional que está levando tantas pessoas ao suicídio. Então, vamos divulgar o Espiritismo. Vamos propagar essa boa nova, né? Para que mais pessoas adquiram uma certa calma para viver em paz e cumprir com seus propósitos, não é? Trocando isso aqui de lugar. Bom, também lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver aquele item do capítulo 15 também, do capítulo 5, o item 18, o bem e o mal sofrer, né? Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sob palha. Mas, poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma. Olha quanta coisa importante tem nesse item 18. O desânimo é uma falta. Deus nos recusa consolação se nos falta coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Percebem?
a diferença da fé que nos leva a fazer uma oração, uma fé viva na bondade? Somos cartas vivas do Evangelho de Jesus. Precisamos colocar em ação a nossa fé. A fé não é uma contemplação divina. Não é um louvor. A fé é obra. A fé é prática. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se lhe apresenta cheia de tribulações. Porque a recompensa não pode ser dada para aquele que está acomodado, para aquele que não tem coragem, para aquele que deixa a vida nos levar e está ali sentado no sofá esperando acabar. Ele não pode ter a mesma recompensa do que aquele que enfrentou as tribulações, as vicissitudes, com coragem, com força, com fé, com vontade de ajudar o outro também que está do lado, rompendo com as dificuldades, com as barreiras, superando, né, as nossas barreiras que nos afastam do amor. Né? Bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Mensagem do Espírito Lacordaire, escrita em Havre, 1863. Então, não são todos os que sofrem que são bem-aventurados. Como Jesus disse, bem-aventurados os que sofrem são somente aqueles que sofrem com coragem e com resignação. Conclusão, meus amigos. Temos permanentes mensagens divinas de esperança e de consolação. Permanentes. O Espiritismo nos traz a consolação madura. O Espiritismo nos traz uma visão de um Deus criador, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que é todo amor, que é toda justiça, que é toda bondade. Não tem privilégios, não dá privilégios, não tem escolhidos. É um Deus de todos. O Espiritismo nos traz a compreensão da bem-aventurança da dor. O Espiritismo nos traz a certeza do futuro. E o Espiritismo nos torna responsáveis por um mundo melhor. Se isso não é nos dar esperança, eu não sei mais o que é esperança. É a luz do luar numa noite escura. Ele é capaz de dar esperança a quem sofre. Então, precisamos divulgar o nosso querido Espiritismo. Precisamos aprender para espalhar essa mensagem, mas não só com palavras, não só na letra, que também é importante, mas principalmente como cartas vivas do Cristo, como embaixadores do Cristo, como mensageiros de sua palavra, através dos nossos atos, louvando a Deus pelas nossas mãos no trabalho, pelo bem do próximo, carinho do próximo, respeito com o próximo, perdão ao próximo, porque somos todos espíritos imperfeitos numa estação de trem, aprendendo a sermos melhores, lutando conosco mesmo contra aquelas más tendências, não é?
Então, que a gente possa se respeitar, se amar e se reconhecer como irmãos e filhos do mesmo Pai. Essa é a grande esperança que o Espiritismo tem a oferecer a todos nós, né? Então, meus amigos, vamos terminando agradecendo a Deus por essa oportunidade de troca, de conversa, que em breve estejamos nos vendo presencialmente, que possamos, amigos, companheiros de jornada, nos respeitar uns aos outros, como filhos de Deus que somos, convivendo com nossas diferenças e nossas dificuldades, mas tendo a certeza de que esse caminho não está nem perto do fim. Estamos a caminho, a todos os momentos, todos os instantes, construindo esse caminho juntos para um mundo melhor. Que a sua paz, Jesus, o seu amor infinito, possa nos envolver, nos tornar mais fortes e mais esperançosos. Graças a Deus, que assim seja. Obrigada, queridos. Muito obrigada pela oportunidade. Um beijo a todos. Passe a transfusão de energia, alterando o campo celular. Faça uma prece ao receber. Esta bênção serve para curar. Socorro fraterno de irmão. Jesus também pôs as mãos, curava de longe sem sequer tocar, doava energia e bem-estar. Passe é fluido e é salutar, energia vivaz. Para o carente se equilibrar, remédio eficaz. Passe a transfusão de energia, alterando o campo celular. Faça uma prece ao receber. Esta bênção serve para curar. Socorro fraterno de irmão. Jesus também